Olá, tudo bem, Love Lovers? Estamos aqui para mais uma conversadoria. Eu sou a Rose de Almeida e essa é a live só com pessoas interessantes. Hoje nós vamos falar sobre mudança. E o meu convidado é um cara que mudou muito desde que eu conheço. E eu acho que ele tem coisas muito interessantes para contar para vocês. Álvaro Fernando, você está aí? Fala, Rose! Beleza? E aí, pessoal? Tudo bom? Que Bem-vindo! legal, hein? Os novos mundos, né? Agora o mundo das lives. Então, só que a minha só tem 21 minutos. Você tem que espremer bem tudo aquilo que você tem para nos ensinar. Você sabe que eu vi que você faz isso, já liguei até um cronômetro aqui. É mesmo? Nós já estamos conversando há 48 segundos, Rose. Olha, eu não faço muito essa conta. Lógico que eu tento manter os 21, né? Mas eu começo sempre tocando um sininho. Só que às vezes eu esqueço do sino. Mas eu fico ligada no cronômetro também. Então, tá bom. Álvaro, mudar dói? Não, que isso. Mudar é muito bom, né? O que dói é antes de mudar, né? Não sei se você já pulou de bang jump, já fez isso, essa experiência? Não. É uma experiência justamente essa, né? A hora que você pula não tem problema, mas antes de pular é aquele negócio, né? Aquele frio na barriga que nem acabar a luz quando a gente está testando a ferramenta. Pode crer, é isso mesmo. É que hoje acabou a luz aqui, né? Quando a gente ia começar. Mas e aí, como é que é o negócio? A história fala sobre mudanças, né? As pessoas estão sempre querendo mudar de vida, mas elas têm muita dificuldade de mudar de opinião, né? Sabe que eu gosto de, nas palestras, fazer uma apresentação de um assunto que eu entendo pouquíssimo, mas eu começo a mostrar para as pessoas esses argumentos de que o homem não foi à Lua, tá? E o público vai ficando, assim, meio irritado, porque você aceitar que o homem não foi na Lua, não é só isso, você precisa aceitar as teorias de conspiração, o maniqueísmo, uma posição dos Estados Unidos que às vezes não é a sua, a questão da ciência, a comprovação. Você vai ter que desconstruir muita coisa, né? Então, isso vai trazendo uma irritação para as pessoas, né? E mudar de vida é mudar de opinião. Né? Mudar de opinião sobre coisas importantes que, às vezes, você não quer mudar de opinião. Você quer continuar com as suas opiniões de sempre. Mas me parece que a mudança de vida inclui uma mudança interior, né? Uma mudança interna. E as opiniões é aquilo que a gente põe para fora. Eu estou com um eco aí. Você pode abaixar um pouquinho a sua... O meu volume aqui? Isso, por favor. Assim, melhora isso? Melhora, sim. Ah, tá. É que eu estava ouvindo... Tá certo. Melhorou? Ficou bom? Sim, ficou. Onde é que a gente estava? Então, não sei. A opinião é uma coisa externa? Não está dentro de você também, né? Eu gosto de chamar de mochila de opiniões, né? É uma coisa que você carrega, mas que não é você, né? Não faz parte de você, as suas opiniões, né? Você pode, inclusive, deixar as suas opiniões. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, que tem uma posição política radical, e você resolve não externar suas opiniões ali, porque ela vai brigar com você, né? Então, mas ao mesmo tempo ela está muito relacionada com a sua maneira de entender o mundo, sua percepção de mundo, né? Por isso, quando as pessoas me falam sobre mudar, né, eu comecei a falar sobre mudança porque, quem não me conhece, eu fui um compositor de trilhas sonoras premiado internacionalmente, tive um estúdio muito grande, devo estar entre aí as 10 pessoas que mais fizeram trilhas sonoras, né? E num dado momento houve a digitalização, uma mudança muito grande daí no mercado e tudo, e eu resolvi partir para continuar fazendo aquilo que eu sempre gostei, que é trabalhar com pessoas. Então eu mudei de campo e fui trabalhar com palestras, escrevi o livro, tudo, e aí conversando sobre comunicação entre pessoas. E eles sempre me pediam, poxa, fala sobre essa mudança sua de vida. Então eu comecei a fazer palestras sobre protagonismo e propósito de vida. Estou lançando, ia lançar esse ano, mas agora acho que o ano que vem sai o meu livro Com o Sair da
Correria, que fala sobre protagonismo e propósito de vida, justamente, né? E eu gosto de dizer para as pessoas que a mudança, ela acontece assim, como sair da correria, né? Você liga para um amigo e pergunta, e aí, como estão as coisas? Ele responde, estou na correria, não é? Depois de um tempo, você liga de novo, faça isso. Hoje você vai ver que ele vai responder, estou na correria. Aliás, agora não sei que mudou um pouquinho, né? Mas agora você estou na pandemia. Já está voltando, né? Estou na correria. Depois de um tempo, você liga, ainda estou na correria. Depois você encontra finalmente com ele está tudo igual, né? Mesmo emprego, morando na mesma casa, namorando com a mesma pessoa e tal. Você fala, essa correria sua não está indo para lugar nenhum, né? Então, que correria é essa, né? A correria para pra lugar nenhum, né? Que a gente vive muito. E a mudança tem a ver um pouco com um senso de finitude, sabe, Rose? Você perceber que você vai morrer, né? A gente tem uma educação, eu pelo menos tive uma educação que falar sobre morte, as pessoas batem na madeira, não fala isso, vira essa boca para lá, né? Mas depois de um tempo eu me envolvi muito com a questão de aprendizado relacionado a uma fundação que eu sou voluntária há 8 anos, chama Art of Living, né? Que fala muito sobre, tem influência 100% indiana, então trata a morte de outro jeito, né? Então, daí, quando você percebe, você põe um ponto final, vamos dizer, no seu planejamento de vida. Então, tem algumas coisas que você começa a ver que se você não fizer agora, você não vai fazer nunca, né? São os 21 minutos da vida. Pois é, deixa eu ver quanta gente está aqui, por sinal. Já tem 11. Então, você misturando esse senso de finitude com as suas vontades e tudo é o que pode ser aí um motor de transformação do dia a dia, de mudanças importantes da vida, se você for capaz de mudar de opinião, né? O gatilho de mudança foi rápido para você, de músico para palestrante? Não foi, não. Foi um processo bem assim, paulatino, coisas acontecendo e tudo. É lógico, teve um curso que eu fiz, que era um curso que a gente ficava em silêncio 5 dias, era o curso do silêncio. Quando me mostrar, imagina, você vive no estúdio o dia inteiro, curso do silêncio, fala, tô dentro, né? É tudo que eu quero, né? Tô há 20 anos dentro do estúdio ouvindo as coisas aqui, vai para o curso de silêncio, que foi um ponto, vamos dizer, importante, de um turning point, assim, né? Um momento que eu consegui dar uma acalmada, falei, nossa, eu quero mesmo fazer isso, né? Foi uma descoberta gostosa. Mas, se é o caso da gente levantar aqui uma pedra preciosa, como dizia o Cartola, misturada entre as pedras preciosas do mundo, com um simples olhar, a você não confundo, eu diria que o ponto mais importante para a mudança de vida é perceber que as informações que a gente recebe no dia a dia, elas não estão certas, né? Então, assim, a gente recebe informações o dia todo, desde criança, né? De fontes erradas, negativas, fora do nosso âmbito de influência, né? E que nos deixam deprimidos. Então, à medida que você percebe isso, as suas mudanças ficam mais fáceis, né? Então, primeiro você precisa se livrar dessa enxurrada de informações que não estão certas e que você recebe o tempo todo, e que geralmente elas te levam para o caminho do medo, né? A gente chega num nível tão forte que é capaz que uma pessoa, por exemplo, a pessoa mora em São Paulo, daí ela lê um artigo sobre São Paulo e ela acha que aquele artigo sobre São Paulo ele é mais sólido, mais verdadeiro e mais importante do que a própria percepção dela sobre a cidade. Percebe? Então, por exemplo, se ela morar num bairro que é cheio de árvore e sair lá, São Paulo não tem árvore, ela fala, São Paulo não tem árvore. Por quê? Porque eu recebi essa informação. Às vezes são coisas com títulos do tipo comprovado cientificamente, coisas desse tipo, ou segundo psicólogos de Connecticut, as pessoas são assim, mas ela esquece de olhar e dizer, mas as pessoas não são assim as que eu conheço, né? Quando você fica um pouco mais velho, né? Você deve levar em conta o seu senso crítico e a sua percepção de mundo para que você possa fazer mudanças, né? Então, comece a prestar mais atenção naquilo que você acredita,
um exemplo claro que facilita as mudanças. A grande maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas que você conheceu na sua vida e que você vai conhecer na sua vida, vão te ajudar, vão te motivar, vão fazer o possível para que você consiga fazer uma mudança e atingir os seus objetivos, e não o contrário. Não, a maioria das pessoas não vão te passar para trás, roubar você, te enganar e fazer o possível para que você não dê certo. Mas o que você está acostumado a ouvir? O que você está acostumado a ver, né? A gente tem 40 milhões de voos de avião por ano, né? Isso é notícia? Olha, tivemos 40 milhões de voos por ano, seguros, perfeitos. Não, a notícia é o avião que cai, né? Então, tente entender isso, fazer uma analogia aí do que isso pode estar afetando na sua vida, no seu dia a dia, que você olha para uma mudança e fala assim, ai, será que eu pulo, né? E se você começar a olhar mais positivamente para as coisas, você vai perceber que dá para mudar. Entendi. Você acha que a mudança passa necessariamente por uma questão espiritual? Não sei, porque como eu sou uma pessoa, como você sabe, muito ligada em comunicação, e tem um capítulo do meu livro, que é muito importante por ser a primeira habilidade da comunicação, é o significado das palavras, né? Quando a gente fala assim, espiritual, eu acho que eu entendi o que você falou, mas se eu for verificar, talvez a gente não tenha o mesmo entendimento sobre o que quer dizer espiritual, né? Então, eu não sei responder essa pergunta assim, de bate-pronto, sobre uma mudança espiritual, né? Não sei se isso acontece, mas no sentido mais leve da palavra, vamos dizer assim, o espírito de mudança é importante, né? Você assumir um espírito de mudança. Agora, o desenvolvimento pessoal é que leva ao autoconhecimento, né? A percepção de si, ela ajuda, se é nesse sentido mais profundo que você está dizendo, ela ajuda a mudança porque ela ajuda a saber para onde você quer ir, né? Quando você começa a entrar em processos de autoconhecimento, e aí tem muitas ferramentas para fazer isso, né? Geralmente você começa a falar, pô, eu gostaria de morar na praia, é patente isso para mim, né? Descobri isso agora. Ou eu quero ficar mais com os meus filhos, é patente, não vou ser feliz se eu não fizer isso. Então você identifica, às vezes, um ponto ou outro, e daí, tendo a capacidade de mudar de opinião e coragem, você faz um movimento. Muito bom. Eu fiquei muito curiosa, embora você já tenha começado a falar sobre isso com outras palavras, quando essa semana eu te fiz o convite e você me disse do livro que estava escrevendo que tinha a ver com ignorância. Me dá uma palhinha sobre isso, porque isso é muito interessante. Esse é uma influência de um escritor sueco já falecido, né, Hans Rosling, que escreveu muito sobre isso, né? Assim, a gente não é uma medida de conhecimento, e sim de ignorância, né? A quantidade de informações erradas que a gente recebe a vida toda, né? A escola é especialista nisso, né? Em formar pessoas com uma bagagem de conhecimento de conteúdos totalmente equivocados, né? Então a gente aprende muita coisa errada. Isso é reforçado depois pela mídia, e daí a gente começa a ter uma crença e uma série de coisas equivocadas, né? Eu acho que o assunto da pandemia já está desgastado, a gente não aguenta mais nem falar nisso, estamos loucos para sair dessa fase, né? Mas ela trouxe essa clareza para muitos, né? Quer dizer, a gente recebeu aí 400 milhões de informações totalmente adversas, contrárias, né? De institutos renomados, de profissionais de prestígio e tudo. Então, é uma clareza, assim, eu digo assim, quando a pessoa começa a defender uma opinião sobre isso, eu falo, olha, eu tenho vídeo para defender a opinião que você quiser. Quiser falar que isso aí não existe, ou que isso é... Enfim. Então, é nesse sentido que tem a questão da ignorância, né? Perceber isso, que a gente está muito mal informado, né? A gente não tem mais noção de nada. O que você aprendeu durante a pandemia? Olha, eu primeiro me retirei, né? Eu sempre fui muito ativo, como você sabe, nas redes sociais, a questão de postagem regulares e tudo, comunicação com o público. Tinha algumas pessoas que me ligavam para saber se estava tudo bem, né?
que foi para mim um retiro, né? Eu fiquei 2 meses no Camburizinho, retirado, me afastei das mídias. Estamos hoje conversando aqui, porque é um prazer aceitar um convite seu, mas eu estou retirado e acho que decantando, né, isso tudo que está acontecendo. Tenho ouvido muita gente falar de novo normal, até eu gosto de chamar de ovo normal, né? Porque eu assim... gosto de dizer que eu sou uma coroa viva. Então, mas os aprendizados são muitos, né? Sem dúvida, são muitos. Eu estou escrevendo um livro junto com um belga que chama Bruno Hoffer, e a gente está morando em Lima. Eu tive lá fechando o congresso da ATD, a convite dele, e a gente está escrevendo um livro sobre aquilo que a gente aprendeu na pandemia, num livro que vai se intitular Self-Coaching. Não? Então, nós vamos propor uma série de exercícios. Ele é um livro que não tem uma característica de prosa, de escrita, ele é cheio de QR Codes, então ele faz uma coisa multidisciplinar, algo que demora muito para você perceber todos os conteúdos que estão ali dentro. Então, é um livro de cabeceira, mas que vai juntar uma série de aprendizados que a gente está tendo nesse momento. Você acha que as pessoas aproveitaram essa paralisação, essa marcha lenta do mundo para mexer interiormente? Eu divido as pessoas em alguns grupos, né? Vamos primeiro considerar que a gente está falando dos brasileiros, que a gente tem uma noção melhor da cultura, né? Tem as pessoas que estão trabalhando e tem as pessoas que não estão trabalhando, né? Aí existe uma boa diferença. Aquilo que era chamado de home office, né, está sendo confundido, porque o que a gente tem hoje é o hell office, né? Não é o home office. Você imagina uma mãe com filhos pequenos, né, e que trabalha diariamente diante do computador com os filhos ali, onde ela tem que... É totalmente diferente da proposta do home office, que é uma mãe onde os filhos estão na escola, onde ela pode almoçar no quilo da esquina da casa dela, onde ela pode fazer o exercício que ela gosta de fazer no final da tarde, se manter bem, né? Então, eu acho que o momento que a gente está passando, ele não é gostoso, ele não é um momento de, ai, que incrível, porque agora e tal. Ele promove muitas descobertas, em especial, a mais comum que eu ouço é, estou passando mais tempo com a minha família, eu estava muito distante, né? Mas, de uma outra forma, eu acho que, se a gente olhar para isso, a gente vê uma alta ansiedade nas pessoas, né, sofrimento, e a vontade de sair desta, né, de partir para outra. Mas é lógico que todo mundo aprendeu um pouquinho, à força, algumas coisas sobre si e sobre a sua rotina, né? Você tem medo de alguma coisa, Álvaro? De cobra eu tenho medo, ando no mato, um monte de medo de cobra. Cobra, cuidado, a cobra! Mas não, acho que não, assim, acho que os medos eles vão aparecendo e desaparecendo, né? Os obstáculos promovem medos, né? Mas eu não sou um adepto do princípio da autoconfiança, sabe? As pessoas, às vezes, procuram a gente muito para fazer palestra motivacional, que desenvolve, em especial, em líderes, a autoconfiança, né? Uma confiança em si, né? A confiança em acreditar naquilo que a gente não pode conferir, né? Quando a gente fala sobre a espiritualidade, por exemplo, que você puxou, isso tem o nome de fé, né? Mas a autoconfiança é uma capacidade que eu desenvolvo de que me dá a percepção de que eu serei capaz de vencer qualquer obstáculo. Mas o conhecimento, um pouco de sabedoria mostra para a gente também que não é bem assim, né? A vida mostra que, na verdade, a gente não é tão poderoso assim. O ineditismo da vida nos traz situações controversas que, às vezes, a gente não é capaz de vencer, né? Eu sou mais adepto da humildade, né? Quando somos humildes, perguntamos para os outros. Quando somos humildes, pensamos mais antes de tomar as nossas decisões, né? Quando somos humildes, muitas vezes chegamos na frente, né? Esse é um conteúdo lindíssimo do professor Clóvis de Barros, e que eu trago aqui, que eu sou adepto dessa percepção, como essa sim, uma ferramenta para você traçar o seu caminho e vencer seus medos, como você perguntou, seus obstáculos. Você ainda tem uniforme para dar palestra? Em todo lugar é o mesmo?
Pô, Rose, isso daí, o que você está falando aí? Que negócio é esse de uniforme é esse? Eu sou uma jornalista bem informada. Você sabe que eu sou um praticante do minimalismo, né? E eu morava numa casa de 6 quartos sozinho, você imagina só, não tinha noção do que você vai acumulando, muita coisa e tudo. E eu fui diminuindo, e quando eu fui diminuindo, fui percebendo que isso me fazia bem. Então, essa coisa, às vezes, outro dia um cara me perguntou, por que você faz palestra sempre com a mesma camisa, né? E daí, pensando que era uma coisa de um marketing meu, uma personal stylist, né? Eu falei, eu só tenho essa. Daí depois eu falei, eu tenho duas, hein? Você tá aí, não é a mesma sempre, não. Às vezes uma vai lavar, põe a outra, mas é assim mesmo, né? Eu ando de camiseta. Hoje essa aqui é a camiseta chique de fazer live. A minha normal é aquela Hering mesmo. Mas eu tenho a minha camisa de fazer palestra, né? Em respeito ao evento, procuro me vestir da forma que eu considero elegante. Olha, é inesquecível as apresentações que você fez no Mais Fórum. Muito obrigada. Eu que agradeço. Publicamente. Eu que agradeço. Chegamos nos nossos 21 minutos. Agradeço demais. Que legal. Vamos fazer outra live lá na outra plataforma, tá bom? Tá, eu quero deixar um link. Posso deixar, Rose? Link? Por favor. Eu fiz um curso sobre como fazer apresentações, né? E isso está no alvarofernando.curso.com.br. E aí, já que você elogiou minhas palestras, ali tem o passo a passo de como fazer uma palestra gostosa, atraente e onde você vai conseguir dizer o que pensa ao seu público. Que legal. Bom, mas eu vou pedir mais uma coisa, porque eu me lembrei agora que outro dia, fazia tempo que eu não falava com você, não te via, e uma moça colocou uma foto de criança dela no Stories, e colocou lá, hoje eu assisti uma palestra e estou honrando a minha criança interior. Que legal. E na hora, eu lembrei de você e falei, ela viu a palestra do Álvaro? Foi, com certeza. Fala disso, termina com essa sugestão. Eu acho muito, muito legal esse exercício, né? Então, você que está nos assistindo e que talvez esteja querendo fazer uma mudança na sua vida, né? Ou esteja se perguntando, será que eu quero ou não, né? Um exercício interessante é pegar uma foto sua de criança. Geralmente a gente tem dos filhos, né? Do sobrinho, de uma criança querida nossa, na carteira até, né? Procure deixar uma foto sua de pequeno na carteira, de criança. E aí, quando você pegar essa foto agora, dá uma olhada na foto para você lembrar quem que você é, de fato. Você vai olhar e você vai lembrar o que você é. Talvez você saiba, olhando para essa foto, o que você deve fazer nesse tempo que ainda resta dessa experiência aqui que a gente costuma chamar de vida. Muito obrigada. Um beijo para vocês, um beijo, Live Lovers. Tchau. Falou, um beijão, gente. Até mais. Falou.